Meio-dia em ponto aí na sua tela, imagens de material hospitalar que foi encontrado jogado próximo à Avenida Alfredo Nasser. Tinha seringa, embalagens de vacina contra a gripe, também tinha por lá. Thalia Santos. Através dos lotes desse material, a Vigilância Sanitária espera encontrar os responsáveis, que podem responder criminalmente. Esse é um dos destaques desta edição que você vai ver também. Em Lusiânia, acabaram as doses da vacina contra a gripe. Os cuidados com quem tem restrições na alimentação. Durante o feriado prolongado, a PRF intensifica a fiscalização nas rodovias. E hoje é dia de programão. E aqui no estúdio vamos falar com uma contadora sobre a reta final para a declaração do imposto de renda. O J1 já está no ar. Olá, muito boa tarde para você, obrigado pela companhia. A gente começa falando de um material hospitalar que foi encontrado em uma rua próxima à Avenida Alfredo Nasser, aqui em Lusiânia. A repórter Thalia Santos esteve lá hoje pela manhã com a equipe de vigilância sanitária da cidade. Thalia, boa tarde para você. Esse material já foi recolhido? Foi sim, Anderson, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Fiscais da Vigilância Sanitária estiveram no local hoje cedo, eles avaliaram e recolheram todo o material que foi descartado na rua 35 do setor Mandu 2. A Secretaria de Saúde tomou conhecimento do ocorrido através da nossa equipe. Nós recebemos uma denúncia aqui na redação e fomos lá conferir. Segundo os moradores, esse material foi descartado na calçada ontem à tarde. Como a gente pode ver aí nas imagens, eram caixas de remédio, comprimidos, seringas e até frascos de vacina contra a gripe com validade vencida, validade de 2014. Pelos rótulos das doses da vacina, a Secretaria de Saúde garantiu que esse material não pertence à rede pública, e sim à rede privada. A Vigilância Sanitária vai rastrear os lotes encontrados nesses frascos para descobrir a origem do material. O responsável pode responder criminalmente, já que é crime fazer esse tipo de descarte de lixo hospitalar no meio ambiente. Anderson. Que coisa absurda, isso aí tem que ser investigado mesmo, não pode deixar material hospitalar jogado dessa forma não. Thalia, obrigado, viu, por suas informações, bom trabalho para você. Ontem, 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Prefeitura de Cidade Ocidental e nas casas de antigos gestores do município. A Operação Rainha da Sucata foi deflagrada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública. As buscas foram feitas na Prefeitura de Cidade Ocidental, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e na casa da ex-prefeita do município, Gisele Cristina de Oliveira, e também nas residências de ex-secretários e chefes de gabinete. Todos da gestão de 2013 a 2015. A operação investiga desde 2015 desvio de dinheiro público na gestão municipal entre esses anos, de 2013 e 2016, há suspeitas de irregularidades em 10 contratos administrativos de compra de peças e de prestação de serviços de manutenção na frota municipal. Sendo que, quando a denúncia foi feita, os veículos da frota estavam sucateados. Teve buscas também nas casas de proprietários das empresas que prestaram serviço de manutenção dos veículos para a prefeitura durante esse tempo. Segundo as investigações, os 10 contratos chegam ao valor de aproximadamente R$ 1.440.000 em manutenção de frota, sendo que 23 veículos estavam sucateados. Segundo a polícia, 9 pessoas, entre elas a ex-prefeita de Cidade Ocidental, serão ouvidas daqui 2 semanas. As 2 únicas agências bancárias de Campo Alegre, no sudeste de Goiás, estão fechadas há quase 3 semanas. Elas foram alvo de bandidos que explodiram as 2 unidades. Por causa disso, moradores estão sendo obrigados a viajar 70 quilômetros até Catalão para poder ter acesso a serviços bancários. Uma cidade sem nenhuma agência bancária funcionando. Quem precisa pagar alguma conta ou sacar dinheiro em Campo Alegre não tem muita opção. Nos correios e lotéricas da cidade até é possível fazer algumas transações, mas com valores bem limitados. Precisa de 50, 100 reais, vem e tirar, né? E se o banco não funciona, vai em Catalão para tirar 100 reais, 200, é difícil, não é? Sem o funcionamento dos bancos, a circulação de dinheiro caiu. E o comércio da cidade, que tem pouco mais de 7 mil moradores,
está sentindo. Deu uma queda aí de mais ou menos uns 20% abaixo, onde o pessoal não tem dinheiro, não tem como agendar pagamento, essas coisas, aí deu uma queda muito grande. Toda essa dor de cabeça começou depois que bandidos explodiram as 2 agências bancárias da cidade praticamente na mesma hora. A ação criminosa foi há 3 semanas. Foi uma calamidade. No meu pensar, eu pensei, amanhã quando eu sair na rua, acho que tem muita gente morta. Mas só que, graças a Deus, não aconteceu nada. Só foi mesmo o pessoal aí que fizeram essa bagunça toda, né? Os ladrões, né? Apesar de todo o armamento pesado e explosivos usados na ação criminosa, os assaltantes não conseguiram levar dinheiro dessa agência, mas roubaram dos moradores o direito de contar com serviços bancários. A ação dos bandidos está sendo investigada pelo Grupo Anti-Assalto a Banco da Polícia Civil de Goiânia. Os agentes dizem que não podem dar detalhes sobre a investigação. Os bancos não sabem quando vão abrir as portas novamente. As 2 agências estão em obras e os reparos ainda devem levar algumas semanas. Nós que recebemos, assim, nós precisamos desse banco aí. A cidade fica até meio morta sem banco. É meio morta, assim, por causa que não está funcionando. Então nós precisamos dele aí. Quanto mais breve, melhor é, né? Impressionante o transtorno que bandidos causaram para a população de uma cidade inteira. A gente espera, claro, que a polícia consiga prender os responsáveis aí por essa confusão. Agora o assunto é vacinação contra a gripe. A Secretaria de Saúde de Lusiânia disse que ontem à tarde todas as doses acabaram em todas as 24 unidades de saúde. Hoje nossa equipe percorreu os postos. A dona Elza e o seu Pedro chegaram assim que o posto abriu. Os 2 ainda não se imunizaram e mais uma vez tiveram que voltar para casa sem a vacina. Esperar mais um pouco, né? Se não tiver, às vezes a gente vacina de outra forma. Durante toda a manhã, teve gente procurando pela vacina na Unidade Básica de Saúde Alto das Caraíbas. A Sônia hoje trouxe o Arthur, de 3 anos. Eu vim atrás de vacina, mas não está tendo nem para mim nem para ele. Semana passada eu vim, como ele estava com febre, não pôde vacinar. Mandaram eu vim hoje, não tem não. E que te informaram ali? Que não tem, só dia 4 talvez. A terceira remessa da vacina contra a gripe chegou no município de Lusiânia no início da semana. Foram 6.980 doses, mas elas acabaram rápido, antes do previsto. No cais do setor Fumal, o estoque só durou até quarta-feira. Vou esperar, que é mais próximo da minha casa. Desde ontem, todos os 24 postos do município já estavam sem a vacina. A previsão da Secretaria de Saúde é que o estoque seja reposto na próxima quinta-feira, dia 3 de maio, seguindo o cronograma do estado. Mesmo com a falta das doses da vacina no município, a Secretaria de Saúde informou que as pessoas que fazem parte dos grupos de risco atendidos esta semana não vão sair prejudicadas. Elas podem procurar as unidades de saúde fora do período previsto no calendário estadual de vacinação. Quem não vacinou, quando chegar as vacinas, vai continuar vacinando. No dia 12, que é o dia D da vacina, nós vamos vacinar todos os grupos. E depois do dia 1º de junho, nós vamos estar vacinando também todos os grupos. O término das doses antes do previsto, segundo o secretário de Saúde, pode ter ligação com pessoas que tomaram as doses mesmo sem pertencer realmente aos grupos de risco. Nós estamos tendo alguns problemas porque tem pessoas procurando as unidades, levando receitas, relatório médico, falando que eles são de grupos de risco e tal, e não são, né? Pessoas levando documento, crachá de outras pessoas para comprovar que é professor, que é isso. Então, a gente quer dizer para a comunidade, não faça isso, nos ajude. No final, nós vamos ter vacina para vacinar o resto do grupo. Reta final para declarar o imposto de renda. Segunda-feira termina o prazo e aqui no estúdio a gente está recebendo a Valdete Alves, ela que é contadora. Valdete, boa tarde, obrigado por ter vindo. Valdete, a gente fez um levantamento junto à Receita Federal e a gente viu que 38% dos contribuintes ainda não declararam, não fizeram a declaração do imposto de renda até agora. Você considera esse número alto? É um número bem alto, mas infelizmente é a prática de todos os anos, né? A maioria das pessoas, uma grande parte dela deixar para o final, né? Então nós temos aí só 4 dias e encerra meia-noite, mas nesse momento nós estamos todo mundo de plantão. Tá ótimo. Valdete, a gente recebeu algumas perguntas dos telespectadores em relação
a declaração do imposto de renda. Vamos dar uma olhada aqui no telão, olha só. Quem recebeu FGTS de contas inativas, precisa declarar? Se esse valor for acima de R$40 mil, é necessário sim, é obrigatório. Ou seja, recebeu acima de 40 mil, tem que fazer a declaração. Tem, porque 40 mil de isento, que é o caso do fundo de garantia, e é obrigado a fazer a declaração. Nós temos outra pergunta aqui de telespectador também. Vamos ver no telão? A dúvida é, tem idade mínima ou máxima para fazer essa declaração do imposto de renda? Não, as obrigações elas vêm de renda e de valores de bens, mas não de idade. Então não tem idade mínima. Se ela tiver bens acima de 300 mil ou renda, ela é obrigada a fazer. Ou seja, independentemente da idade, aí a pessoa tem que declarar obedecendo as regras de valor de recebimento e de bens. Recebe muitas dúvidas lá na contabilidade, por exemplo, em relação à declaração até hoje? Com certeza. Tem gente que a gente atende para fazer declaração e a gente vê que ele não tem essa necessidade. Então a gente explica bem porque muita pessoa não tem obrigação de fazer. Dá tempo de responder mais uma pergunta nesse bloco, Valdete. Vamos ver qual é a pergunta aqui no telão. Quem tem casa financiada tem que declarar, ou seja, está pagando financiamento aí de um apartamento ou de uma casa mesmo, precisa declarar também? Depende o valor, porque bens acima de 300 mil reais é obrigatório a declarar. Então depende do valor da casa. Se for abaixo disso, se ele estiver pagando financiamento abaixo, não. Tá ótimo. Valdete, eu peço que você continue aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre a declaração do imposto de renda, tá bom? Sexta-feira é dia de conferir as vagas de estágio do Instituto Evaldo Lodge. Para Lusiânia tem 2 vagas para administração, uma para engenharia ambiental, bacharelado em química, uma para engenharia mecatrônica e 4 vagas para estudantes do ensino médio. Para Novo Gama tem 4 vagas em pedagogia e para Cristalina 1 vaga para engenharia mecânica. Olha só, nem tudo que a gente come faz bem, né? E tem pessoas que sofrem ainda mais com isso. São aquelas que têm intolerância à lactose e a glúten, por exemplo. Em muitos casos, descobrir algumas dessas intolerâncias leva tempo. Rosana faz compras praticamente toda semana. Diferente de muita gente, a preocupação principal dela está nas informações nutricionais das embalagens. Ela tem intolerância ao glúten. Estava sentindo cólica, dores abdominais muito fortes, gases, e indisposta demais e muitas bolinhas pelo corpo. Ficava manchada de vermelho. Foi depois de ir ao médico que veio o diagnóstico da intolerância. Agora ela só compra produtos sem glúten, mas garante que é difícil encontrar alimentos assim nas prateleiras dos supermercados. Nas embalagens existem as informações de que o alimento não possui glúten. Só que mesmo assim, alguns produtos acabam fazendo mal a quem tem intolerância. Já aconteceu de eu comer alguma coisa que fala que não tem glúten e comer passa mal. Então é muito difícil, assim, às vezes tem algumas coisas que é embalada junto com alguma coisa que tem glúten e contamina o produto. Quem também sofre com a intolerância é a Karine, mas no caso dela, o problema é com os produtos derivados da lactose. Eu fiz os exames, mas não deu intolerância, mas eu percebi que tirando a lactose melhorava muito a questão de gás e flatulências que tinha, né? Aí melhorou praticamente 100% depois disso. Essa nutricionista explica que o melhor a se fazer nesses casos de intolerância é trocar os alimentos, o que muitas vezes acaba sendo difícil. Tem que ser produto específico, né? Sem lactose, ou senão leite de vegetais, tudo sem glúten, que é o polvilho, fécula de batata, farinha de arroz, ou se não, pode até o creme de milho, creme de arroz. A dica é, se a pessoa sente incômodos ou inchaço abdominal depois que come algum alimento derivado da lactose ou do glúten, o ideal é procurar um médico. Aí eu oriento fazer o exame, né? O exame específico e uma dieta adequada para o paciente. Quem mudou os hábitos alimentares sente agora a diferença. Aí eu posso consumir sem medo nenhum. Para mim fica ótimo, não sinto mais nem gases, eu como até, mato à vontade e não tenho flatulência nem gases. Pausa rápida para o intervalo comercial e veja a seguir. Polícia Rodoviária Federal começa a Operação Trabalhador, que vai intensificar a fiscalização nas rodovias nesse feriado prolongado. E hoje é sexta-feira, dia de programão, com muitas opções e estreias no cinema. E o dia 15 a gente volta já.
Estamos de volta e a gente continua falando sobre imposto de renda com a contadora Valdete Alves, que está aqui para tirar as dúvidas sobre a declaração que termina na próxima segunda-feira. Valdete, antes da gente continuar aqui com as perguntas dos telespectadores, qual que é a punição para quem que deixa de fazer a declaração do imposto de renda? É multa mínima de R$ 165 e máxima até 20% do valor do imposto. Ou seja, o valor que ele deixou de declarar no imposto, né? O valor mínimo de 165, quem não tem nada para declarar, não tem nenhum imposto para pagar, ele tem multa mínima de 165. Então, de toda maneira, tem multa. Uhum. Muita gente deixa de declarar o imposto de renda, Valdete? Infelizmente, com toda a mídia informando, tem gente que às vezes ela nem vê que ela era obrigada e passa um tempo, ela vai lá na Receita e ela está com um problema no CPF, ela vai ver que ela deixou de declarar em algum ano. Antes de abrir as perguntas aqui, quais são as novidades deste ano? Pois é, esse ano a idade mínima que deve ser informado o CPF dos dependentes de 12 para 8 anos e a partir do ano que vem não tem limite. Então, todo mundo que tem filho que vai colocar como dependente, ele já tem que tirar o CPF para a Receita Federal aceitar na declaração. Então, quem vai fazer de hoje para segunda tem que correr e tirar o CPF dos dependentes. Se não tiver, não faz. Isso. E outra situação que está incomodando bastante as pessoas são informações mais detalhadas dos bens, que é renovando os veículos, os dados do imóveis agora colocando número de IPTU, registro de cartório, isso dá bastante trabalho. Isso tudo já está valendo para agora, né? Para agora, só que não é obrigatório, a gente ainda consegue entregar, não gerando erro, mas só aviso, mas a partir do ano que vem é obrigatório. Então a gente está já avisando a partir de agora para começar a se organizar. Ótimo. Então, Valdete, vamos tirar as dúvidas dos telespectadores. A gente tem mais perguntas aqui no telão, olha só. Para casal, o que é mais indicado? Fazer uma declaração conjunta ou cada um faz a sua? Depende de cada um, dependendo da renda de cada um deles. Em geral, é sempre mais vantajoso fazer separado, porque as alíquotas somam e ela tem um valor maior, mas a gente tem que fazer a simulação para ver o caso de cada um. Ou seja, cada caso é um caso específico. Isso, depende da renda de cada um. Vamos para mais uma pergunta aqui, Valdete, olha só. Alguém que declarou em 2016 e depois ganhou R$17 mil, em 2017, precisa declarar? Não, ela fica desobrigada, não tem obrigação de fazer. Uhum. Então ela pode ter declarado em 2016, ficar 2 anos sem obrigação e depois voltar a fazer. Tá certo. A última pergunta aqui no telão, vamos ver? Pode soltar, Natal. Aí, quem é MEI, que é microempresário individual e emite R$5 mil de nota por mês, a partir deste ano, vai ter que pagar esse imposto também? Não, na verdade, essa obrigação do mês, só por isso não. Aí ele vai ter que avaliar as outras regras, que é o valor do patrimônio que ele já tem. Uhum. Só dele ter o MEI, não. Valdete, para encerrar então, quais são as dicas que você dá para quem está em casa assistindo que ainda não fez a declaração? A dica é sempre de correr para fazer o quanto antes, porque até o sistema começa a congestionar na última hora. Então, às vezes não depende nem só da gente, como o sistema fica congestionado e é mais difícil de entregar. Então, fazer o quanto antes, a gente ainda tem 4 dias. Faz isso hoje, passa aí o fim de semana, o feriado tranquilo, não é isso? Isso, exatamente. Valdete, obrigado pela sua presença. Boa tarde para você. Boa tarde. Olha só, a Polícia Rodoviária Federal começou hoje a operação do Dia do Trabalhador. A partir das 0 hora desta sexta-feira, a operação termina às 23 horas e 59 minutos de terça-feira, dia 1º de maio. A fiscalização será intensificada em pontos estratégicos com maior incidência de acidentes nas rodovias federais que cortam o Distrito Federal e entorno. Em feriados prolongados, o fluxo de veículos nas rodovias federais se intensifica. Com isso, a PRF reforça suas atividades de fiscalização para tentar reduzir o número de acidentes e infrações. Não há uma estimativa do aumento de fluxo de veículos. O caso de 4 suspeitos que morreram num suposto confronto com a PM está causando um impasse entre o Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado e a Corregedoria da Polícia Militar. A Corregedoria questiona se cabe à Polícia Civil investigar supostos crimes envolvendo PMs. O motivo do impasse é a investigação da morte de 4 suspeitos por policiais militares da Rotam. No dia 11 de fevereiro desse ano, a PM tinha recebido uma denúncia anônima sobre um grupo fortemente armado que estava em uma casa em Aparecida de Goiânia se preparando para roubar um banco. Os policiais seguiram para o local e disseram que houve confronto. Os suspeitos foram mortos a tiros. Os policiais se apresentaram à Corregedoria da PM e a Polícia Civil começou a investigar o caso.
No dia 6 de abril, o delegado do Grupo de Investigações de Homicídios mandou este ofício para a Corregedoria da Polícia Militar, pedindo o comparecimento dos PMs e a apresentação das armas que eles usavam quando mataram os 4 suspeitos. Em resposta ao delegado, no dia 9 de abril, a Corregedoria afirmou que a atribuição de apurar o fato era da Polícia Militar. Diante desta resposta, o delegado que investiga o caso mandou outro ofício para a Corregedoria, dizendo que a recusa em encaminhar as armas não tinha amparo legal, porque crimes cometidos por militares contra civis são crimes comuns e devem ser investigados pela Polícia Judiciária, nesse caso, a Polícia Civil, já que os processos são remetidos ao Tribunal do Júri. No documento encaminhado no último dia 13, o delegado alertou ainda que a recusa em entregar as armas caracteriza crime de desobediência e usurpação de função. Ameaçou entrar com uma representação na Justiça contra o corregedor da PM, o coronel Marcelo Amado da Silva. A Procuradoria-Geral do Estado foi consultada para decidir quem deveria fazer a investigação. O procurador-geral, Alexandre Tocantins, afirmou que a competência da investigação de crime praticado por policial ou bombeiro militar é da Polícia Judiciária, a Polícia Civil, e não a militar. O sindicato que representa os policiais civis diz que vai recorrer à Justiça. Ele se negou, não encaminhou, nós estamos tomando as devidas providências judiciais nesse sentido, de questionar judicialmente esse ato. O homicídio praticado por policial militar contra civil é um crime comum, julgado pela Justiça Comum. E nós iremos buscar, através de mandado de segurança, ou mesmo dentro de uma busca e apreensão, as medidas judiciais pertinentes. Nós entramos em contato com a Polícia Militar, que informou que ainda não foi notificada sobre o caso e que, por isso, não vai se manifestar nesse momento. A Secretaria de Segurança Pública disse que ainda não foi notificada também sobre esse impasse entre as duas corporações. Outro assunto agora, moradores de Valparaíso reclamam das condições de uma passarela na BR-040. Sem manutenção, a estrutura já apresenta vários problemas. E o que era para trazer mais segurança na hora de passar de um lado para o outro virou motivo de preocupação. A passarela fica bem em frente a um shopping em Valparaíso. Por aqui o fluxo de pessoas é grande. Isso porque a travessia é uma das poucas opções que o pedestre tem para atravessar a rodovia. São cerca de 25 quilômetros que cortam o perímetro urbano e apenas 3 delas ao longo do caminho. Balança, está rasgada lá no meio. Perto da entrada lá, tem um rasgão na passarela. E essa não foi a única reclamação que encontramos por aqui. Parte do corrimão da passarela também está quebrado e totalmente solto. Além disso, a estrutura está bem enferrujada e no assoalho dá para ver o início de vários problemas. Em alguns pontos, as chapas de aço estão saindo. E olha, quem está aqui em cima sente a passarela tremer mesmo. E esse aqui é um dos pontos mais críticos, dá só uma olhada. Somente essas soldas aqui é o que mantém as duas partes unidas. E exatamente no trecho onde passam vários veículos lá embaixo, o que aumenta a tensão de quem precisa atravessar aqui em cima. É mirar aí, porque se olhar para baixo eu fico com medo. Morro de medo de cair. E os pedestres não têm opção de atravessar a BR de outra forma. Essa cerca foi colocada há pelo menos 2 anos, justamente para impedir que as pessoas se arrisquem no meio dos carros. Mas, segundo a PRF, toda semana ainda morrem pessoas atropeladas nesse trecho. É um fluxo de pessoas, né? A única passarela que nós temos essa aqui é a amarela ali. Então essa passarela tem que estar em perfeito estado. 2 passarelas só para tanta gente assim não suporta, né? A Prefeitura de Valparaíso disse que vai apurar de quem é a responsabilidade pela manutenção e que não há nenhum projeto de construção de novas passarelas por enquanto. Olha só, a gente muda de assunto, eu te pergunto, você já se programou para o fim de semana? A gente separou algumas dicas para você, dá só uma olhada. Sábado tem estreia sertaneja em Lusiânia. O cantor Vitor Santos, de apenas 19 anos, fará a primeira apresentação da carreira na cidade. O show vai ser na Choperia Cabanas. A porta pra fora, pouco me importa se a gente é amante ou amigo. O que vale aqui na cama, sua melhor versão tá...
Ei, moçada, aqui quem fala com vocês é o cantor João Vitor. Tô passando aqui mais uma vez para convidar vocês, tá? João Vitor e banda tocando o melhor da música sertaneja. E aquele forró gostoso que você sabe que a gente toca. Então cola com a gente, o forró vai ser gostoso e o moidão vai ser assim, ó. Deixa de ser peão, de ouvir modão, meu violão. Não deixo não, não deixo não, não deixo não. Beijão, até lá. Tchau, e tem dupla sertaneja também, minha gente. O seu coração vai ser meu paradeiro. Eu e a viola em uma eterna canção. Fala galera, aqui quem fala é a dupla Pedro e Marcos. Neste final de semana, dia 29, estaremos nos apresentando no Grande Festejo São José Operário a partir das 12 horas. Valparaíso, Lusiânia, Gama e região. Fala com vocês é Amaral do grupo Nosso Samba. Seguinte, vou convidar vocês, no dia 1º de maio estarem presentes com a gente na choperia The Clube no Gama Leste, para comemorar com a gente o Dia do Trabalhador. E para quem gosta de esporte radical, vai ter o encontro de carros velozes no Parque de Exposições de Lusiânia. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Nas telonas, a estreia da semana é o tão aguardado Vingadores Guerra Infinita. No terceiro filme da saga, os super-heróis se unem para combater o inimigo mais poderoso, o maligno Thanos. O aterrorizante sobrenatural A Última Chave é outra opção que continua em cartaz. O filme conta a história de uma médium que tenta resolver casos de assombração numa cidade, mas que acaba confrontando vários fantasmas do passado. Toda sexta é assim, você escolhe a sua diversão com a gente. Até semana que vem! E se você é de toda a região quiser divulgar o seu evento aqui no Jornal Anhanguera, é só mandar o vídeo para a gente por e-mail jornalismo.lusiania@tvanhanguera.com.br ou pelo aplicativo QVT. Pausa rápida para o intervalo comercial, o Jornal Anhanguera volta já.